Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal da Rincão Informática. Nós estamos a partir desse momento começando uma aula da nossa playlist de Informática aplicada em concursos públicos. Essa é a nossa terceira aula da playlist, a segunda aula da nossa matéria, em que nós vamos tratar hoje sobre software. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre software, sobre configurações básicas de um computador, sobre drives de dispositivo, sobre sistemas operacionais. São os tópicos que a gente vai abordar nessa matéria de hoje. E com isso a gente vai ter uma boa base na questão de softwares para informática aplicada em concurso público. Se você chegou nessa aula se você chegou no nosso canal através dessa aula, eu já vou pedir para você aproveitar e se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações para que você esteja sempre inteirado de toda aula nova, todo o conteúdo novo no nosso canal. Se ao final da aula você tiver gostado, deixa o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike. Por favor, interaja com a gente, comenta lá, tá? Seu comentário, seu feedback é muito importante para a gente saber se o que a gente está disponibilizando aqui, o conteúdo que a gente está disponibilizando, né, para que a gente tenha acesso à tecnologia gratuita para todos nós, está servindo o propósito do nosso canal. E para a gente começar a nossa aula de hoje, antes deixa eu falar, nós temos playlist no nosso canal, nós tratamos de programação no code e low code. O que é isso? São as programações da era atual de inteligência artificial, né? Dos 3 anos para cá, evoluiu muito a área de programação e então a gente tem essas plataformas em que não se utiliza quase zero códigos de programação e são os desenvolvimento de aplicações no code. E a gente trata aqui especificamente da plataforma Bubble. Então nós aprendemos funções aplicadas ao desenvolvimento de sites, né, nossa aplicação web e aplicativo de Android, mobile, né, e macOS. Nós temos na plataforma Bubble playlist de desenvolvimento de plataforma EAD, de PDV universal para uso geral, informática aplicada para concurso. Nós temos nossa playlist de integração de bancos de dados externos e nós temos a nossa playlist que foi quando a gente iniciou o nosso canal de introdução ao Bubble, onde a gente aprende as funções principais e primárias e avançadas do Bubble. Tá? Tudo que tem no front-end, no back-end de uma aplicação web, a gente vai tratando aqui ao decorrer das aulas. Nós também temos uma playlist sobre Excel e fórmulas e funções utilizadas e exigidas em processo seletivo, a nossa entrevista de emprego, e no ambiente empresarial no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos até aqui e vamos começar mais essa aula do nosso canal. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar falando sobre software de computador, também conhecido simplesmente como software. O que é? É um conjunto de programas, instruções e dados que controlam as operações de um computador. Em contraste com o hardware, que é a parte física, se refere aos componentes físicos da máquina. O software é intangível e refere-se às partes lógicas e virtuais do sistema de computador. O que é intangível? Significa que não pode ser tocado, tá? É uma coisa lógica, virtual. Existem alguns tipos, lógica e virtual, tá? Existem alguns tipos principais de software. Num sistema de informática, a gente trata de sistemas operacionais, drivers de integração e gerenciadores de periféricos. Tá? Os drivers de integração são nada mais que os drivers de dispositivo, driver de som, de rede, de CD-ROM, de USB, driver de comunicação com o teu HD, tá? São os softwares que fazem com que a máquina toda se comunique entre si. E os gerenciadores de periféricos são os softwares, os programas que fazem a interface direta com o usuário, que é, por exemplo, a gente vai imprimir, a gente abre o aplicativo da impressora, é um gerenciador de periférico.
E aí, através do aplicativo, a gente executa as funções relativas à impressão que a gente deseja fazer. Tá? Dentre os tópicos que a gente vai aprender está conhecimento sobre sistemas operacionais populares como Windows, Linux e macOS, que são os três principais sistemas de computador. Gerenciamento de arquivos e pastas, a gente vai falar um pouco sobre isso. Configurações básicas de sistema e utilização de comandos e funções essenciais, tá? É os conhecidos como os atalhos, né? Ctrl+C, Ctrl+V, Windows X. A gente vai dar uma olhada em alguns atalhos aqui dos principais softwares que tem. O tópico sobre conhecimento de sistemas operacionais populares como Windows, Linux e macOS aborda os fundamentos de 3 dos sistemas operacionais mais utilizados atualmente. Neste tópico, aprenderemos sobre os principais aspectos relacionados ao gerenciamento de arquivos e pastas, configurações básicas do sistema e a utilização de comandos e funções essenciais em cada um desses sistemas, o que a gente explicou agora. No que diz respeito ao gerenciamento de arquivo e pasta, aprenderemos a base sobre como navegar pelo sistema de arquivos, criar, renomear, mover e excluir arquivos e pastas. Eles também aprendem a organizar seus dados de forma eficiente. Vamos também aprender a organizar seus dados de forma eficiente e a entender a estrutura de diretórios em cada sistema operacional. Então vamos aprender um pouco aqui sobre o software de sistema, né, o sistema operacional do Windows. Ele está na versão atual Windows 11, tá? Se eu tiver correta, a primeira versão foi o Windows 3.1. Acho que do ano de 95, eu não tenho certeza, mas acredito que tenha sido. Eu já tive contato com o Windows 3.1, Windows 95, 98, acho que todas as versões. Depois veio o Millennium, 2000, Enterprise, veio o Windows Server, depois o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 10 e agora o Windows 11. O desenvolvedor do Windows é o Microsoft, né? A interface gráfica. O Windows é conhecido pela sua interface gráfica amigável, com ícones, janelas e menus. O Windows significa janela, tá? O sistema operacional funciona basicamente através de janelas. O mercado-alvo é amplamente utilizado em computadores pessoais e em muitos ambientes empresariais. A arquitetura do sistema. A maioria das versões do Windows é baseada no kernel NT, que oferece estabilidade e segurança. Software. Tem uma vasta biblioteca de software comercial e de código aberto disponível, mas muitos programas populares são desenvolvidos para o Windows. Tá? O que ele quis dizer aqui é que existem vários aplicativos no mercado de código aberto, mas muitos deles são desenvolvidos para funcionários integrados ao Windows. Customização. Embora menos flexível que o Linux, os usuários podem personalizar a aparência e o comportamento do sistema. Existem temas que você instala, assim, que são conhecidos também como launcher no sistema Android, para você personalizar o seu Windows, a interface do Windows, tá? A gente consegue mudar ícone, plano de fundo de área de trabalho, sons do sistema, entre outras coisas. Linux. A distribuição mais usada é a Mint, tá? E está na versão 19. O desenvolvedor. O núcleo Linux foi criado por Linus Torvalds. E o sistema operacional completo é uma combinação de diferentes distribuições mantidas por comunidades e empresas. O Linux ele é famoso por ser um código-fonte aberto. Por ter o kernel aberto, você consegue desenvolver uma aplicação Linux de acordo com a tua customização que você quiser fazer. O código-fonte é aberto. Ao contrário do Windows, né? Interface gráfica. Existem várias interfaces disponíveis para o Linux, incluindo GNOME, KDE, XFCE e muitas outras, permitindo uma grande personalização. Uma versão do Linux que ficou muito conhecida aqui no Brasil foi o Kurumin, do Carlos Muramoto, e a interface dela era o KDE, a interface gráfica base dela era o KDE. Quem utilizou essa versão do Linux vai lembrar, porque era muito bonita e muito estável.
Mercado-alvo é usado em servidores, sistemas embarcados, supercomputadores e também como sistema operacional de desktop. Ele é um concorrente direto do Windows no sistema operacional, mas as grandes empresas, a base dos servidores deles é em Linux. A maioria dos sites que a gente vê aí, aplicações de videogames, de equipamentos de visualização de imagens, a maioria deles, os sistemas operacionais deles é todo baseado em Linux. O mercado-alvo é usado em servidores, sistemas embarcados, esse eu já falei, né? A arquitetura é baseado em código aberto, o código-fonte é aberto. O Linux é conhecido pela sua estabilidade, segurança e flexibilidade. Cara, eu acredito que ele seja melhor até que o Windows em muitos aspectos, tá? Muito mais seguro, muito mais estável e infinitamente flexível por ter o código-fonte aberto. Software. O Linux possui uma vasta coleção de software de código aberto, disponível através de repositórios. É especialmente popular para servidores e desenvolvimento de software. Customização. É altamente personalizável e os usuários podem escolher praticamente todos os componentes do sistema. Por ser o código aberto, código-fonte aberto, você consegue fazer o que você quiser nele, tá? O outro sistema operacional mais importante é o macOS, que embarca os dispositivos do MacBook, né, da Apple, os iPhones, os iPads. Então, o sistema operacional, o iOS deles é o macOS. A versão mais atual do macOS para computador e para iPad é a 17.0.3. A gente está no ano de 2023, tá? A versão mais atual que tem é essa. O desenvolvedor é a Apple, é a mesma que faz os conhecidíssimos e muito bons iPhones, né? Interface gráfica. O macOS é conhecido pela sua interface elegante e intuitiva, incluindo a barra de menu superior e o dock. Mercado-alvo. É um sistema operacional exclusivo dos computadores Mac da Apple. Ele é um sistema proprietário, tá? Você não consegue, de uma forma simples, embarcar ele em outros computadores, tá? Com o emulador, eu acredito que você consiga emular o sistema, mas ele é proprietário da Apple. A Apple não disponibiliza o código-fonte e nem disponibiliza a parceria para que outros equipamentos de hardware que não fabricado por ela utilizem o sistema operacional, o iOS dela. A arquitetura é baseada no kernel Unix, o que lhe confere estabilidade e segurança. Software. A Mac Apple Store oferece uma ampla variedade de aplicativos comerciais e de desenvolvedores independentes. A integração com o ecossistema da Apple é uma característica marcante. A Apple Store é a loja de aplicativos da Apple, tá? Assim como tem a Google Store, né? A Apple Store da Google e o Microsoft Store da Microsoft. Customização. Embora não tão personalizável quanto o Linux, os usuários podem ajustar as configurações e a aparência do sistema. Então até aqui a gente aprendeu um pouco sobre os três principais sistemas operacionais que existem: Windows, Linux e macOS. Vamos falar um pouco agora sobre drivers de integração de dispositivo de computador. Os drivers são softwares com base de DLL, tá? Que faz o computador reconhecer o hardware embarcado nele. Os drivers de integração de dispositivo de computador são programas de software essenciais para o funcionamento adequado de componentes de hardware em um sistema de computador. Eles desempenham um papel fundamental na comunicação entre o sistema operacional e o hardware, permitindo que o sistema reconheça, controle e utilize eficazmente os dispositivos conectados. O que ele faz a grosso modo? Ele permite o sistema operacional controlar o hardware do computador.
A principal função dos drivers é fornecer uma interface de comunicação padronizada entre o hardware e o sistema operacional. Isso significa que, independente do fabricante do dispositivo, o sistema operacional pode interagir com ele de maneira consistente. Os drivers traduzem comandos do sistema operacional em instruções compreensíveis para o hardware e vice-versa. Os fabricantes geralmente fornecem drivers específicos para os seus dispositivos. Tá? Vide exemplo, NVIDIA e a AMD, que são os dois maiores fabricantes de placas de vídeo para o mercado de informática. E quando a gente adquire uma placa de vídeo deles, ele vem com software de instalação, que é o software de gerenciamento do dispositivo, e embarcado vem um driver que vai fazer o sistema operacional controlar a placa de vídeo. É importante manter esses drivers atualizados para garantir o desempenho ideal e a compatibilidade com as versões mais recentes do sistema operacional. Muitas vezes, os sistemas operacionais também incluem uma biblioteca de drivers genéricos para dispositivos comuns. O Windows tem muito disso, tá? Quando a gente instala o Windows, ele já coloca lá um driver padrão da Microsoft para a placa de vídeo e você já consegue alcançar resoluções e visualizar vídeos no sistema operacional sem problema nenhum com o driver padrão, permitindo um funcionamento básico mesmo sem a instalação de drivers específicos. Em resumo, os drivers de integração de dispositivos de computador são peça-chave que possibilitam a interação eficaz entre o hardware e o software, garantindo que os dispositivos funcionem corretamente e sejam reconhecidos pelo sistema operacional. Eles desempenham um papel crucial na experiência do usuário e na estabilidade do sistema. Vamos ver agora o que compõe um driver de computador, tá? Do que é feito um conjunto de instruções que compõem um driver. Instruções de comunicação, número 1. Um driver contém um conjunto de instruções e comandos que permite que o sistema operacional e o dispositivo de hardware se comuniquem de maneira eficiente. Essas instruções são essenciais para que o sistema operacional saiba como interagir com o dispositivo. Número 2. Tradução e interpretação. O driver age como um tradutor entre a linguagem de comunicação do sistema operacional, geralmente em código de máquina, código binário, 0 e 1, e a linguagem específica do dispositivo. Ele traduz os comandos do sistema operacional para o formato compreensível pelo hardware. Cada hardware tem a sua arquitetura, tá? Só que elas são desenvolvidas através de padrões para se comunicar universalmente entre os dispositivos, mas ela tem arquitetura própria. Número 3. Gerenciamento de recursos. Os drivers ajudam a gerenciar os recursos do dispositivo, como memória, largura de banda e energia, garantindo que esses recursos sejam alocados e usados de maneira eficaz. Sobre energia, aqui, por exemplo, quando o driver de vídeo, a gente está com o computador parado, depois de alguns minutos ele deixa a tela preta para economizar energia. Isso quem faz é a comunicação do driver, é feita através do driver, tá? Controle de configuração, número 4. Os drivers permitem que os usuários configurem e personalizem as configurações do dispositivo. Isso pode incluir ajustes de resolução, taxas de atualização, configurações de qualidade de áudio, entre outros. Número 5. Resolução de conflitos. Quando vários dispositivos estão conectados a um computador, os drivers ajudam a resolver conflitos de recursos, garantindo que cada dispositivo funcione corretamente e não entre em conflito com outros. Ou seja, eles se comunicam através de requisição de in e out, que é input e output. Ele faz uma requisição para o processador processa aquela informação e retorna. E todos os dispositivos, às vezes, estão ao mesmo tempo fazendo essas requisições de entrada e saída. E aí, através dos drivers, é feita a interação de prioridade de cada dispositivo. Por exemplo, o mouse tem prioridade na comunicação de entrada e saída, que é um hardware essencial ao computador. Então, acima de outras funções, ele vai ter a prioridade na requisição de entrada e de saída.
mais ou menos assim que funciona. Tá? Atualizações e correções, número 6. Os fabricantes de hardware frequentemente lançam atualizações de drivers para melhorar o desempenho, corrigir erros e adicionar suporte a novos recursos. Portanto, os drivers também podem ser atualizados periodicamente. Número 7, compatibilidade. Tá? O driver deve ser compatível com a versão específica do sistema operacional em uso. E isso garante que o dispositivo funcione corretamente e aproveite todas as funcionalidades operacionais pelo sistema operacional. Número 8, assinatura digital. A questão da compatibilidade, por exemplo, a gente entra lá, de novo, vou usar o exemplo da placa de vídeo. A gente vai no site da NVIDIA buscar o driver do fabricante. Tem lá o driver específico para Windows 98, NT, XP, o Windows 7, o Windows 10 e atualmente o Windows 11. Driver para macOS, driver de Linux. Então ele é compatível com aquele sistema operacional e aquela versão do sistema operacional. A gente tem que baixar o driver específico para aquela função, para aquela versão. Número 8, assinatura digital. Muitos drivers são assinados digitalmente por seus fabricantes para garantir sua autenticidade e segurança. Isso ajuda a evitar que drivers maliciosos sejam instalados nos sistemas. Pode ocorrer de dentro de um driver vir um vírus integrado nele que vai executar código malicioso, malware, vai roubar informação. O Windows ele tem muitos drivers que ele tem assinatura digital, os outros sistemas também têm, mas a gente vê muito comumente no Windows, como é o sistema operacional mais utilizado, e a gente vê isso, uma assinatura de driver lá, que é uma comprovação de que ele foi testado e ele é certificado pela Microsoft para utilizar nos sistemas operacionais deles. Vamos falar agora um pouco sobre gerenciamento de arquivos, tá? Nos sistemas operacionais. O gerenciamento de arquivos e pastas é uma funcionalidade fundamental em sistemas operacionais que permite aos usuários organizar, armazenar, recuperar e manipular seus dados. A gente vai falar a seguir as principais ações e conceitos relacionados a esse aspecto, tá? A gente utiliza o acesso a essas funções no sistema operacional através do Explorer, porque a gente está, por exemplo, o Windows aberto. Nós estamos lá navegando por ele. Aquilo ali não é o sistema operacional. O sistema operacional não é só aquilo ali o sistema operacional. O sistema operacional é todo o conjunto que controla o computador. As janelas que você vê é o aplicativo do Explorer, tá? Aquilo é um componente do sistema operacional. Vamos falar um pouco sobre arquivos. Os arquivos são unidades de dados digitais que podem conter texto, imagens, vídeos, programas, entre outros tipos de informações. Cada arquivo tem um nome exclusivo e uma extensão que indica seu tipo. Por exemplo, .txt para arquivos de texto, .jpeg para imagens, .mp3 para arquivos de áudio, .avi, .mpeg4, .dvix para arquivos de vídeo, .doc, .docx para arquivos do Word, certo? .xls para arquivos do Excel e por aí vai. Cada arquivo tem a sua extensão que identifica o tipo de arquivo para o sistema ou software específico que vai controlar ele. Pastas ou diretórios, né? Também conhecidos, comumente conhecidos como pastas, mas o sistema operacional interpreta como diretórios na árvore dele. Pastas são containers usados para organizar arquivos relacionados. Elas podem conter arquivos e subpastas, formando uma estrutura hierárquica que facilita a organização e a localização de informações. Pastas e subpastas nada mais seria do que você cria uma pasta lá. Vídeos, Rincão Informática. Essa é a pasta principal. Dentro da pasta principal vão ter as subpastas. Você vai colocar vídeos do Bubble, vídeos do Excel, vídeos
Informática para concursos é esse tipo de estrutura que a gente está falando aqui. Navegação. Os sistemas operacionais oferecem ferramentas para navegar pelos arquivos e pastas, como o explorador de arquivos no Windows, foi o que a gente falou um pouco agora, o Finder no macOS e os gerenciadores de arquivos no Linux. Os usuários podem abrir, renomear, copiar, mover e excluir arquivos e pastas usando essas ferramentas. A gente tem aqui uma figura dos navegadores porque também é um sistema de arquivo, tá? E também tem pastas de configurações e é um modelo de Explorer. É um gerenciador também de tarefas dos navegadores. Por isso que a gente está com essa figura dos navegadores aqui. Os principais, que a gente tem aqui: Opera, Safari, o Edge, o Mozilla, o Chrome, entendeu? Caminho, path, que é aonde está localizada a estrutura da árvore de distribuição do sistema operacional. Cada arquivo e pasta tem um caminho que indica sua localização na estrutura de diretórios. Por exemplo, c:/user, /nome do usuário, /documentos, /meu arquivo.txt. É um caminho típico no Windows. Por exemplo, a gente clica lá em usuário, meus documentos, vídeos. A gente está visualizando isso. Só que o sistema operacional, ele interpreta dessa maneira aqui, tá? Ele está visualizando isso através da árvore de distribuição do Explorer. Permissões. Se a gente clicar lá em cima ou visualizar lá na barra de navegação, esse caminho aqui aparece lá para a gente ver da pasta que a gente está acessando. Os sistemas operacionais podem impor permissões de acesso a arquivos e pastas para proteger a privacidade e a segurança dos dados. A gente vê isso de uma forma muito comum no núcleo do Windows, nas pastas de arquivos dos sistemas, em que a gente tenta apagar, alterar, ele não permite isso. Então ele tem um bloqueio do próprio sistema operacional e uma imposição de permissões. A gente pegar uma pasta, criar uma senha também no diretório, compactar e zipar ela, é um tipo de permissão também que a gente faz, tá? Isso significa que os usuários podem ter diferentes níveis de acesso, que é leitura, gravação e execução, a diferentes arquivos e pastas. Por exemplo, um administrador de computador. Quando a gente formata um computador, a gente está acessando ele como um administrador. A gente tem a permissão de leitura, de gravação e de execução. A gente pode ler o que está lá, os arquivos e pastas, a gente pode gravar, que é deletar, modificar, alterar, incluir, e a gente pode executar, que seriam os softwares. A gente pode abrir um programa, um editor de texto, um player de vídeo, um navegador de internet. Nós temos também a permissão comumente de usuário, que ele pode apenas ler e executar, ele não pode fazer alterações, ele não pode gravar no sistema operacional, na estrutura de pastas. Operações mais comuns. Os usuários podem realizar várias operações comuns, como criar, copiar, mover, renomear e excluir arquivos e pastas, que foi o que a gente falou por cima aqui agora. É possível também comprimir, descomprimir e compartilhar arquivos. Por exemplo, nós temos uma pasta chamada atualmente pasta pública no Windows. Se você tiver numa empresa em computador ligado em rede, você compartilhar aquela pasta, todos os arquivos que você colocar dentro daquela pasta vai ser acessado por todos os computadores da rede, são os arquivos compartilhados. Nós podemos compartilhar também o acesso a uma impressora, ela está instalada no servidor, mas ela é compartilhada com a rede, então qualquer computador cliente pode acessar o aplicativo da impressora e imprimir diretamente nela. Tá? Pesquisa. Sistemas operacionais fornecem ferramentas de pesquisa para ajudar os usuários a encontrar rapidamente arquivos e pastas com base em critérios como nome, data de modificação e conteúdo. É o Explorer que a gente falou um pouco sobre ele. Recuperação de arquivos apagados, a conhecida lixeira, né? Muitos sistemas operacionais têm uma lixeira ou pasta de reciclagem, onde os arquivos excluídos são temporariamente armazenados antes de serem permanentemente removidos. O gerenciamento de arquivos e pastas é uma parte essencial da interação dos usuários com o sistema operacional, tornando a organização e o acesso aos dados mais eficientes e organizados.
Vamos falar um pouco agora sobre as configurações básicas de um sistema. Se referem às características essenciais que determinam seu funcionamento. Aqui estão algumas configurações básicas comuns em um sistema de computador. Primeiro, sistema operacional. O sistema operacional é o software fundamental que gerencia o hardware e permite que outros programas sejam executados. Exemplos de sistemas operacionais incluem Windows, macOS e Linux. As configurações básicas de um sistema é o conjunto, tá? Hardware e software. Hardware. Ter um computador com pelo menos um processador dual-core e 4 GB de RAM é geralmente suficiente para a maioria das tarefas. Hoje em dia tem que ser um quadricore e 8 GB de RAM em média para rodar as aplicações mais comuns à medida que elas evoluíram. Um disco rígido com capacidade de 500 GB ou mais é recomendado para armazenamento de documentos e materiais de estudo. O HD de 500 GB é o básico para um computador. A gente hoje em dia já está na casa dos tera facilmente. Monitor. Um monitor de tamanho razoável com resolução de pelo menos 1366 por 768 pixels é apropriado para visualizar documentos e sites de pesquisa. A maioria dos monitores de 17, 19, 22 polegadas, 14, todos eles funcionam nessa resolução, tá? Notebooks de 14, de 15 polegadas, a resolução máxima geralmente é essa, 1366 por 768. Teclado e mouse. Utilize um teclado e um mouse confortáveis e confiáveis, pois serão suas principais ferramentas de entrada. Tá? Conexão à internet. Tem uma conexão de internet estável e de alta velocidade para acesso rápido a recursos online, pesquisa e consulta a materiais de estudo. Tá? Bom, hoje em dia praticamente existe internet de 4G, 5G e banda larga, não existe mais internet de escada. Só em países subdesenvolvidos, mas isso não aplica a nossa questão aqui no Brasil para o nosso concurso. Software de escritório. Um pacote de software de escritório como o Microsoft Office ou uma alternativa de código aberto como o LibreOffice é essencial para criar e editar documentos. Tem que ter, sem eles não conseguem. Navegador web. Um navegador da web atualizado, como o Google Chrome ou o Mozilla Firefox, é importante para pesquisa online e acesso a recursos digitais. Acesso à internet. Antivírus. Isso aqui é básico, tá? Mantenha um programa antivírus atualizado para proteger seu computador contra ameaças online e manter seus arquivos seguros. Leitor de PDF. A gente tem que ter um leitor de PDF. O mais comum é o Adobe Acrobat Reader. É necessário para acessar documentos no formato PDF. Tem um Foxit Reader, que é o que eu utilizo, que são comuns em concursos públicos. Tá? Os concursos, os estudos, a maioria no formato PDF. Então a gente tem que ter gabarito, estudo, prova, que a gente consegue aí de concursos anteriores, tudo em PDF. A gente tem que ter um leitor de PDF. A gente até consegue visualizar com o navegador de internet, mas não fica legal a visualização. Não. Backup. Faça backups regulares de seus arquivos importantes para evitar a perda de dados. Você pode usar unidades externas ou serviços de armazenamento em nuvem para isso. São serviços cloud. Tá? A gente vai aprender um pouco sobre isso depois, em aula posterior. Impressora. Embora não seja estritamente necessário, uma impressora pode ser útil para imprimir material de estudo e documentos quando necessário. Headset e microfone. Se você precisar participar de entrevistas ou reuniões online, um headset com microfone integrado pode ser útil para uma comunicação clara. É o fone de ouvido, tá? Headset é fone de ouvido. Lembrando que os requisitos específicos podem variar de acordo com o concurso e a instituição organizadora.
Portanto, é importante verificar os detalhes técnicos e os requisitos de hardware e software exigidos para o concurso específico para o qual você está se preparando. Vamos falar um pouco agora sobre atalhos do sistema operacional de um computador. São combinações de teclas ou sequências de comandos que permitem aos usuários executar funções específicas de maneira rápida e conveniente. São os gatilhos no sistema operacional, tá? Eles são projetados para simplificar tarefas comuns e economizar tempo. A seguir, listaremos alguns dos exemplos de atalhos comuns e mais usados em sistemas operacionais como Windows, Linux e macOS. A gente vai ter poucos deles aqui, mas eu vou colocar no material de apoio dessa aula um PDF com os principais atalhos de todos os sistemas operacionais, tá? Um material de apoio. Vai ter aí pelo menos 30 de cada um. Acho que vai ajudar bastante a gente, inclusive para poder estudar também, tá? No Windows, número 1, Ctrl+C, copia um item, Ctrl+X, recorta um item, Ctrl+V, cola o item, Ctrl+Z, desfaz a última ação, Ctrl+Y, refaz a última ação desfeita, Ctrl+S, salva o arquivo ou documento atual, Ctrl+P, imprime o documento. Você digitar Ctrl+P, você abre o software da impressora para fazer a impressão específica. Ctrl+A, seleciona todos os itens em uma janela. Ctrl+F, pesquisa por um texto em um documento ou navegador. Alt mais Tab, alterna entre aplicativos abertos. A gente segura a tecla Alt e vai apertando a tecla Tab, que é aquelas duas setinhas em cima da nossa tecla fixa, ele vai alternando em todos os aplicativos que a gente tiver aberto no computador. Alt F4, fecha o aplicativo ativo. Windows mais D, que é a tecla Windows, mostra ou oculta a área de trabalho. Windows L, bloqueia o computador ou faz logoff. Windows Z, abre o explorador de arquivos. Windows R, abre a caixa de diálogo executar. Windows S, abre a pesquisa do Windows. E Ctrl+Shift+ESC abre o gerenciador de tarefas. Se após o gerenciador de tarefas a gente apertar de novo Ctrl+Shift+ESC, ele vai abrir o logoff de sistema para a gente bloquear a tela ou reiniciar o computador. No Linux, os atalhos mais utilizados: Ctrl mais Alt mais T, abre o terminal. Ctrl, Shift e T, abre o novo guia do terminal. Ctrl+C, interrompe a execução de um comando no terminal. Ctrl+D, sai do terminal ou do shell. Ctrl+L, limpa a tela do terminal. Ctrl+Z, pausa um processo em execução. Para continuar, digite FG. Ctrl+A, move o cursor para o início da linha do terminal. Tá vendo que é diferente do sistema Windows? O Ctrl+A no Windows você seleciona, por exemplo, num documento do Word todo o texto. Ctrl+A você move o cursor da linha do terminal aqui. Ctrl+E, move o cursor para o final da linha do terminal. Ctrl+U, apaga a linha atual do terminal. Ctrl+R, pesquisa no histórico de comandos no terminal. Ctrl+W, apaga a palavra anterior no terminal. Ctrl+Alt+Del, reinicia o sistema. Esse acho que é direto, tá? Alt F2, abre a caixa de diálogo, executar aplicativo. Alt e Tab, alterna entre os aplicativos abertos. Esse é igual ao sistema Windows. Alt F4, fecha a janela ativa, também é o mesmo. Alt e espaço, abre o menu de contexto da janela ativa. Alt, Ctrl e ESC, força o encerramento de um aplicativo que não está respondendo. No macOS, o comando mais C, copia um item, comando X, recorta um item, comando mais V, cola o conteúdo, comando mais Z, desfaz a última ação, comando mais S, salva o arquivo atual, comando mais Tab, alterna entre os aplicativos abertos, comando mais espaço, abre a barra de pesquisa, comando mais Option mais ESC, abre o Force Quit para encerrar aplicativos.
Comando mais setas. Navega entre os desktops virtuais. Isso no Mission Control. Comando mais barra de espaço. Abre visualização rápida. Comando Shift mais 3. Captura a tela. Comando Shift mais 4. Captura a tela numa área selecionada. Comando Shift 4 e barra de espaço. Captura janela ou elemento específico. Comando mais vírgula. Abre as preferências do sistema. E comando mais Option e ESC abre o Force Quit, que é para encerrar aplicativos. A utilização de comandos e funções essenciais é uma parte crucial da aula. Os alunos são introduzidos a atalhos de teclado, comandos de linha de comando e funções básicas, como copiar, colar e buscar. Foi o que a gente visualizou agora nos principais sistemas operacionais. Eles aprendem a realizar tarefas comuns de maneira eficaz e a interagir com o sistema operacional de forma mais rápida e eficiente. Esse conhecimento é fundamental para qualquer usuário de computador, independente do sistema operacional que utilize. Em resumo, essa matéria proporciona aos alunos uma compreensão base dos sistemas operacionais populares, preparando-os para utilizar o Windows, Linux e macOS de forma competente. A gente aprendeu as principais funções de configurações básicas e atalhos e um pouco sobre cada sistema operacional. Os drivers de integração que eles têm, os gerenciadores de dispositivo. Adquirimos o conhecimento sobre como gerenciar arquivos, configurar o sistema de acordo com as suas preferências e utilizar comandos e funções essenciais para realizar tarefas do dia a dia. A gente, com essa matéria aqui, conclui a aula. Tá? A gente falou um pouco sobre software, a nossa playlist de informática para concurso público, aplicado em concurso público. Eu acredito que vai dar uma boa base no segmento dos estudos para o concurso que você estiver fazendo. Tá? Depois da terceira aula, eu vou começar a aplicar os simulados. Tá? O simulado número 1 vai ser sobre questões das 3 primeiras matérias. Vai ter pelo menos 10 questões de cada matéria que caem em concursos públicos. Tá? Eu vou pegar perguntas de concurso público anterior que ocorreu para a gente aprender aqui. Se não for inscrito, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações. Se gostou dessa aula, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Interage com a gente, compartilhe o nosso conteúdo para mais pessoas terem acesso à tecnologia gratuita e todos nós crescemos juntos. Tá? Deixe seu comentário lá. Se tiver alguma informação que não for correta, cita lá para a gente lá, que a gente vai averiguar, vai fazer a correção, um vídeo corretivo, vai citar você como agradecimento e contribuição para as nossas aulas. Muito obrigado a todos até aqui e até a próxima aula. Não deixa de ver as outras playlists do nosso canal, tá? Tem muito conteúdo bom lá. Um abraço, pessoal. Tchau.